eu sou a sua professora de física. Que bom ter você aqui comigo de novo, eu fico muito feliz. Na aula de hoje, vamos começar um assunto novo, vamos falar sobre magnetismo. Mais tarde, a gente vai juntar esse assunto com eletricidade, vai virar eletromagnetismo. E aí é um assunto super interessante, cheio de curiosidade, acho que você vai gostar muito, espero que sim. Vamos nessa? Então, para iniciar nossa conversa sobre magnetismo, a gente tem que falar sobre o pai do magnetismo, que são os ímãs. Então, todo mundo conhece ímã. Existem alguns ímãs naturais, como a magnetita, como está mostrado aqui nessa foto. Ele é um dos minérios de óxido de ferro e é um ímã natural. Então, ele é encontrado na natureza com os polos magnéticos norte e sul. Então, esse é um ímã natural, foi um dos primeiros encontrado pela humanidade, né? Mas hoje em dia, a gente consegue fazer isso de forma artificial, a gente consegue imantar um material, geralmente um ferro magnético, e ele se torna um ímã, né, imantado. A gente consegue fazer isso, por exemplo, com aquela tarjeta do nosso cartão de crédito, aquela parte pretinha, ele é uma parte imantada magneticamente, né? E a gente consegue fazer isso com outros materiais. Então, esse aqui, por exemplo, me parece um ímã de neodímio. Então, que é também um ímã artificial. Então, a gente consegue fazer isso artificialmente também. E aí, como que o ímã funciona? Então, todo ímã ele tem dois polos, o polo norte e o polo sul. Quando a gente vai desenhar, a gente colore o polo norte. Então, em geral, ele está de vermelhinho, mas ele pode vir de outras cores. Numa imagem preto e branco, a branca é sempre o sul e o coloridinho tipo cinza é sempre o norte. E aí, o que acontece? Quando eu tenho polos diferentes, por exemplo, norte com sul, eu tenho uma atração. Sul com norte, uma força de atração também. E quando eu tenho polos iguais, por exemplo, norte com norte, eu tenho uma força de repulsão. Ou sul com sul, eu tenho repulsão, ok? Então, os polos iguais se repelem e os diferentes se atraem. Uma curiosidade muito legal sobre os ímãs é que é impossível separar os polos norte do polo sul. Então aqui eu tenho um ímã grandão com o polo norte e o polo sul, e aí eu quebro ele na metade, então eu vou ter aqui um norte, aqui continua sul, aqui um sul, aqui eu continuo norte. Quando eu quebro eles na metade, eu vou ter norte, sul, norte, sul, norte, sul. Então assim, impossível separar os polos magnéticos de um ímã. E aí, quando eu pego um material que chama limalha, que na verdade é um pó de ferro, que é esse pozinho aqui de ferro, e coloco ele próximo de um ímã, eu consigo ver como funciona o campo magnético B em volta desse ímã. Então vamos lá, só lembrar o que é o conceito de campo. Então, um campo que a gente está acostumado a trabalhar é o campo gravitacional do planeta Terra. Então, no planeta Terra, eu tenho uma região em volta dele onde atuam forças gravitacionais. Então, um campo gravitacional é onde atuam forças gravitacionais. E aqui, como a gente está trabalhando com o campo magnético, é onde atuam forças magnéticas, tá bom? Então, é tudo um campo, é uma região onde agem forças, mas de outra natureza, tá bom? Então, vamos lá. O que eu faço com essa limalha? Quando eu jogo ela aqui em volta, eu jogo ela por cima do ímã, assim, se eu colocar sem proteção, acontece isso. Ela gruda nos polos e pronto. Mas se eu colocar o ímã embaixo, uma placa de vidro acrílico e a limalha em cima, ela fica espalhadinha, sem grudar tanto assim nos polos, e eu consigo ver o desenho do campo magnético. Então, é o que está acontecendo aqui, nessa figura. Então, aqui eu tenho um ímã, não consigo identificar apenas com a limalha onde é norte e onde é sul, mas eu consigo ver que há uma ligação entre os dois polos. Eu consigo identificar onde é o polo, porque eu tenho maior concentração de limalhas, né? E isso eu posso transformar nessa figura. Então, quando eu desenho mais linhas de campo magnético, significa que esse campo é mais intenso, tá bom? E aqui mostra que tem uma continuidade, né? E aqui eu não sei qual é o norte, qual é o sul, eu só consigo identificar isso usando uma bússola, tá bom? Ou um outro ímã que eu conheço, que um polo dele é o norte,
e eu chego aqui. Se tiver uma repulsão, também é norte. Se tiver uma atração, é sul, né? Uma coisa que eu posso fazer assim. Aqui eu tenho um ímã em formato de U, tá vendo? E os polos dele é norte e sul, estão aqui desenhadinhos, e a gente vê que a limalha fica mais, né, concentrada mesmo nos polos e que tem uma ligação aqui entre o norte e sul. E o resto da limalha mostra como é o desenho desse campo. E aqui, quando eu faço um ímã em forma de C, nessa região aqui, eu tenho uma região aqui dentro, ó, onde eu tenho campo uniforme. Significa que ele tem a mesma intensidade em qualquer um desses lugares aqui, dessa área aqui. Ou seja, como que eu consigo identificar isso só olhando? Eu vejo que a distância entre as linhas de campo são sempre iguais, tá vendo? Eles estão sempre separadinhos com a mesma distância. Então isso mostra que aqui é um campo uniforme. Aqui na beiradinha não, que ele tá meio tortinho. Mas aqui dentro sim. Né? É diferente daqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho a mesma distância, mas aqui já é mais diferente, né? Aqui é diferente. Então aqui eu consigo um campo uniforme. E aí muitas vezes, quando eu vou estudar forças que atuam numa carga elétrica e tal, eu sempre uso o conceito do campo uniforme. Então ele surge mais ou menos assim, tá bom? Então o planeta Terra, além do seu campo gravitacional, ele também tem um campo magnético, ou seja, sim, a Terra é um grande ímã. Então, nesse desenho eu tenho um mapa do jeito que a gente conhece, né? Então aqui o hemisfério sul, aqui o hemisfério norte, né? A gente está mais ou menos aqui. Então isso é o norte e sul geográfico, ou seja, que tem no mapa, tá? Agora, ele é o contrário quando eu trabalho com o magnetismo. Então, aqui embaixo, onde é o polo sul geográfico, está concentrado o norte magnético do planeta. Então, o polo sul geográfico é onde fica o norte, o polo norte magnético. E lá em cima, onde é o polo norte geográfico, é onde se localiza o polo sul magnético, tá bom? E aqui uma imagem mais em 3D assim, mostrando essas linhas de campo magnético. Então eu tenho linhas do campo saindo do polo norte magnético, elas saem do norte e entram no sul, né? Sai do norte e entra no sul. Então aqui eu tenho um polo norte magnético e aqui o polo sul magnético, tá bom? Então, esse conceito de polo norte, polo sul magnético, é só mostrando a direção do campo magnético. Então, o campo sai sempre do polo norte e entra sempre no polo sul. Então, por isso que eles têm esse nome, tá bom? E uma forma da gente identificar esses polos é através da bússola. Então, o que é a bússola? É um metal, né, que está magnetizado, ou seja, imantado, né? E aí ela fica alinhada com o campo magnético da Terra. Então, se não tiver um ímã próximo a ela, e você segura ela na mão, ela vai se direcionar com o campo magnético da Terra. Agora, se tiver um ímã próximo dela, mesmo que tenha uma intensidade, né, muito menor do que o campo da Terra, ela vai alinhar com o campo do ímã. Então, da mesma forma que o desenho dos ímãs, quando eu tenho o desenho de uma bússola, o polo colorido é sempre o norte, geralmente de vermelho, de azulzinho, ou numa figura preta e branca é o que está colorido, é o norte, né? E aí, quando eu chego próximo de um ímã, nesse desenho aqui, ó, eu tenho um polo norte de um ímã e eu tenho uma bússola. Então, olha só, eu não falei para vocês que quando eu tenho polos contrários, eles se atraem? Então, o sul da bússola vai ser atraído pelo norte do ímã. Então, se eu estou segurando uma bússola e o sul dela está sendo atraído por essa beiradinha do meu ímã, eu sei que então esse ímã é o norte, né? Porque ele está sendo atraído pelo sul. Né? E aqui é um desenho de uma bússola sendo colocada em vários lugares próximos de um ímã. Então, olha só, o coloridinho é o norte, né? Então eu vejo, por exemplo, que o branquinho está sendo atraído por esse lado. Todos os branquinhos, tá vendo? Ou seja, é o sul
sendo atraído por aqui. Então eu sei que esse é o norte. Aqui eu vejo ele já mais paralelo, né? Então eu vejo que aqui está o lado que o sul está sendo atraído, então é o norte, e aqui o norte está sendo atraído, então é o sul. E do lado de cá, a gente vê que todos os coloridinhos, ó, ou seja, o polo norte da minha bússola está sendo atraído por esse polo do ímã. Então ele é sul, tá bom? Então com a bússola eu consigo identificar isso. Então vamos fazer um exercíciozinho sobre esse conceito? Então vamos lá. Analise as proposições relacionadas às linhas de campo elétrico e às linhas de campo magnético. 1. As linhas de força do campo elétrico se estendem apontando para fora de uma carga pontual positiva e para dentro de uma carga pontual negativa. Isso a gente já estudou quando a gente trabalhou com eletricidade. Então, eu tenho uma carga positiva, né? Então, eu falei com vocês, para a gente lembrar, quando é uma carga positiva, é como se fosse uma pessoa boa e tal. Ou seja, o campo sai dela, ela espalha coisas boas sempre. E quando é uma carga com polo negativo, tem uma polo negativo, a gente pensa numa pessoa super egoísta, só pensa nela. Então, as linhas do campo estão sempre entrando nela. Esse campo que eu falo é o campo elétrico, né? Então, o que disse aqui é isso mesmo, tá bom? Então, para fora numa carga positiva e para dentro numa carga negativa. Então, a afirmativa 1 está correta. 2. As linhas de campo magnético não nascem nem morrem nos ímãs, apenas os atravessam, ao contrário do que ocorre com os corpos condutores eletrizados que originam os campos elétricos. Então, isso é verdade também. Então, agora a gente falando de ímãs, né, do campo magnético. Falei com vocês que as linhas do campo saem do norte, entram no sul, mas dentro do ímã ela atravessa o ímã. Dentro do ímã ela vai do sul para o norte. Ela faz esse caminho sempre, tá bom? Então, sim, o campo magnético atravessa o ímã no sentido contrário, de sul para o norte. Isso não acontece com o campo elétrico. Quando eu tenho uma esfera metálica carregada eletricamente, dentro dela a carga é zero, tá bom? Então, não tem cargas dentro dela. Elas surgem da superfície para fora, tá? E a afirmativa 3, a concentração das linhas de força do campo elétrico ou das linhas de campo magnético indica qualitativamente onde a intensidade do respectivo campo é maior. Verdadeiro também. A gente viu agora no campo magnético, né, próximo aos ímãs, quando eu tenho maior quantidade de linhas, mostra que esse campo é mais intenso. E numa região onde tem poucas linhas, né, ou linhas mais espaçadas, o campo é menos intenso, é mais fraquinho. Isso acontece para o campo magnético e para o campo elétrico, tá bom? Então, todas as afirmativas estão corretas. Letra E. Bora de simulação? Olha esse GIF que eu coloquei, que doido. É um fluido magnético. Você põe ele num potinho, fecha, e pro lado de fora você vai com imã de neodímio, que é meio forte, para você ver como que é o campo. Olha que legal. Muito legal, né? Quero um líquido desse. Parece que ele tá vivo. Tipo de filme de terror, né? Não, é só um fluido magnetizado. Já ouvi falar que dá pra fazer com gelatina, se você misturar malha magnetizada na gelatina, dá pra você fazer um campo de vibrância. Mas eu nunca tentei. Será que é verdade? Bom, enquanto isso, vamos lá fazer a simulação. Aqui, na simulação de magnetismo do FET, ele tem algumas outras, mas sobre magnetismo mesmo, essa daqui. Então, aqui eu tenho uma bússola, aqui eu tenho um ímã, e aqui eu tenho os polos, sul, polo norte. Eu consigo ver dentro do ímã, igual eu falei com vocês. Consigo medir o campo e depois transformar isso no planeta. Vamos fazer primeiro assim. Sempre o coloridinho é o norte, então aqui eu tenho o norte da bússola, e ele está sendo atraído por esse polo. Então esse polo é o sul, né? Tá vendo? Vou caminhar por aqui, fica meio que paralelo, e aqui é o contrário, né?
ou seja, o sul da bússola sendo atraído por esse polo, então esse polo é o norte. E aqui fora, ó, eu tenho várias bússolazinhas desenhadinhas, né? Muito bacana. Posso, por exemplo, mudar a polaridade. Olha a bússola, inverte na hora, né? Mudar a polaridade de um ímã material, assim, é impossível, né, fazer. Mas com o eletroímã eu consigo. Na próxima aula a gente vai ver como pegar a eletricidade e transformar num ímã, tá bom? E a gente consegue medir também a intensidade desse campo. A gente vê que aqui, nos polos, né, eu tenho uma intensidade maior do que aqui, por exemplo. Uma intensidade bem menor. Bom, e uma coisa super legal da simulação é que eu posso transformar isso no planeta Terra. Então, assim, aqui é meu polo sul geográfico e é o norte magnético, olha, que está sendo atraído pelo sul da bússola. Né? E em cima, onde eu tenho o meu norte geográfico, lá nos Estados Unidos, por exemplo, está sendo atraído o norte da bússola, ou seja, é o sul magnético, tá bom? Então, quando eu pego uma bússola e ela aponta o norte para cima, ela está apontando o norte geográfico ou o sul magnético, tá bom? Eu volto aqui depois, pra você poder brincar. Vamos continuar a aula.